Uma informação importante, e você vai entender por que eu estou trazendo isso agora. A primeira informação, já foi até falado, não é uma novidade, tá? Que hoje não existe mais no Atlético a figura dos 4 R's, né? Isso aí muita gente se lembra das fotos, inclusive ali no título do Brasileiro em 2021 e tudo, né? Todos eles juntos ali, Renato Salvador, Ricardo Guimarães, Rubens e Rafael Menin. Essa figura dos 4 R's comandando o Atlético, que aconteceu ali 2021, 22 e tudo, até a SAF, né? Até virar SAF. Essa figura não existe mais, ok? Não existe mais os 4 R's. E aí, a informação interessante é a seguinte: dos 4 R's, a figura que não existe hoje, assim, praticamente, que está mais fora no Atlético é Renato Salvador e Ricardo Guimarães, tá? Hoje quem comanda mais ali a SAF do Atlético, quem comanda mais o clube, né? Quem toma as decisões não é mais um colegiado. O próprio Sérgio Coelho também está mais de fora de decisões. Quem toma as decisões tem sido o Rafael Menin, tá? Ali, obviamente, ali com o Rubens Menin, mas principalmente o Rafael Menin. Ele é como se hoje o Atlético tivesse, entre aspas, tá, gente, um presidente, né? Como em outras épocas a gente tinha um presidente e tudo. É como se fosse, não é isso, obviamente, mas eu tô trazendo isso como se for, né? De uma forma para ficar mais fácil para você entender. Que é ele quem tem comandado a SAF do Atlético e tomado as decisões. E por que eu tô citando também o Ricardo Guimarães? Porque eu vejo muito, né, nas lives ou em redes sociais, quando tem alguma notícia ruim com relação ao Atlético, seja de dívida, ou seja desportivamente mesmo. O Atlético ano passado, por exemplo, quase caiu para a Série B, né? Teve aquele último jogo contra o Atlético Paranaense ali que era vida ou morte, graças a Deus foi vida, né? A gente ficou, mas muita gente nesses momentos fala assim: o Ricardo Guimarães vai levar a gente para a Série B de novo, né? Porque ele era presidente lá em 2005. O Ricardo Guimarães vai levar a gente para a segunda divisão novamente e tudo. E, gente, a verdade é a seguinte: hoje, quem tem que ser ou cobrado, criticado, ou até mesmo, obviamente, elogiado, e eu espero que muito mais elogiado do que criticado, cobrado, é o Rafael Menin. Tá, o Ricardo Guimarães, hoje ele participa muito pouco, a informação é que ele participa realmente muito pouco, e eu vou te falar mais. Eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas se ele está até tão inteirado dos assuntos do Atlético, né, do dia a dia, se ele está bem por dentro ali do que acontece no dia a dia do Atlético. Isso até realmente eu não sei, sabe? Eu tenho minhas dúvidas se está. Mas a informação, inclusive hoje até o Thiago Fernandes trouxe também algo relacionado a isso, né? Lá na Band ele falou também sobre isso, que dessa figura centralizada, né? No Atlético agora no Rafael Menin, ele quem tem comandado ali o clube, né? Os outros R's já estão mais por fora, vamos dizer assim. Acho que o Rubens Menin até que não, né? Tá ali o pai do Rafael Menin também, e com certeza, mas tocando ali o clube no dia a dia é o Rafael Menin, tá? O Ricardo Guimarães já tá, ele tem até uma porcentagem no Atlético ali, cerca de entre 8 e 9%, né, da SAF do Atlético. Tem o Daniel Vorcaro também, que tem uma porcentagem maior também ali da SAF, né, da Galo Holding ali, tem cerca de 20% ali o Daniel Vorcaro, mas ainda assim não é ele quem toma a decisão, e não é mais um colegiado, ok? Não é mais um colegiado, é mais centralizado ali na figura do Rafael Menin. Então achei importante trazer isso para o torcedor entender que hoje o clube mudou. Hoje não é mais, e por muitas vezes, até eu mesmo aqui, muita gente fala, os 4 R's tem que resolver, os 4 R's. E hoje, né, até porque a maior porcentagem também disparado ali da SAF do Atlético é justamente do Rubens e do Rafael Menin, né? Então, hoje o Atlético é tocado, para deixar claro, principalmente ali, tá? Pelo Rafael Menin. Não existe mais, como eu coloquei, fim dos 4 R's, porque não existe mesmo mais 4 R's no Galo. Renato Salvador já está mais fora mesmo.
O Sérgio Coelho, que foi presidente, que é presidente da associação, também já está mais fora, vamos dizer assim, de decisões, né? E o Ricardo Guimarães, para quem não sabe, muita gente acha que não sabia, o próprio Ricardo Guimarães também já está mais por fora de decisões e do dia a dia ali do clube, tá? Daí, quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? O Atlético mudando, né? Não existe mais aí essa figura dos 4 R's ali e tudo. Quero saber a sua opinião com relação a isso. O que você acha? Você concorda? É assim mesmo? Tá tudo certo, né? Comenta aí. Agora, Gris, Cabido, amigos, eu confesso para vocês que eu imaginava que quando o Atlético se transformasse em SAF, nós não iríamos ter mais notícias associativas. Como assim, CJ? O clube deve férias, parte das férias aí aos atletas, atrasos salariais. A gente vê esse tipo de notícia mais corriqueira e, não vou falar normal, porque isso não pode ser normal, né? Nem comum. Então não vou nem tecer aqui algum adjetivo positivo ou negativo com relação a isso, porque posso me equivocar. Mas eu não imaginava SAF Atlético, SAF Cruzeiro, SAF Botafogo, sabe? Clube Empresa, com notícias de associação. Porque isso, no passado, era muito comum. E o Rafael Miranda, que é o nosso ex-atleta aqui, sabe muito bem disso. Inclusive tem clube que deve ele até hoje. Mas eu imaginei lá em 2020, 21, 22, se transforma em 2023, mas ali já tinha presença forte na gestão do Sérgio Coelho, desses 4 R's, desses mecenas, desses empresários, né? Colocando um dinheiro, ajudando, mas essa notícia, Cabido e Grice, eu não imaginava ter mais no Atlético. Acho que não cabia mais dever clubes, dever atletas. Vende o Paulinho, não paga o Paulinho. Deve férias para jogador. O presidente do Cuiabá entra com ação não sei aonde. O presidente do time tal tá querendo acionar a FIFA porque o atleta não paga. É empresário de jogador reclamando. Me surpreendeu negativamente, confesso. Não pode normalizar isso. Acho que a todos, né? Acho que ninguém esperava de fato que isso fosse acontecer. Não é certo. Não deveria ser aceitável, né? Por mais que todo mundo às vezes, cara, se enrola e tudo mais, mas enfim, o Atlético tem acontecido com uma frequência muito grande, né? Há mais de ano a gente tá falando quase que todo mês de algum problema, seja com algum outro time, seja com os próprios jogadores. E assim, uma coisa é você ter encontrado um esqueleto na gaveta de uma dívida de 10 anos atrás que você não sabia, que de repente apareceu, que você tem que pagar, mas em geral a gente está falando de dívidas que foram contraídas por esse grupo, né? De salários, de venda de jogadores da atual gestão, de compra de jogadores da atual gestão. Então, enfim, de fato não pode acontecer e o Atlético vai precisar buscar soluções. Tenho certeza que eles estão buscando, mas eles vão ter que acelerar essa busca, né? Porque vai começar... Isso começa a ser um problema para o clube, como um todo. Porque daqui a pouco ninguém quer negociar mais com o Atlético. O jogador não quer vir? Porque, em geral, os outros times estão pagando agora, né? A gente tem tido menos caso de calote no futebol brasileiro, de comprar e não pagar e tudo mais. Os grandes, assim. Então, daqui a pouco os times não querem mais negociar, daqui a pouco os jogadores não querem mais vir, porque o salário está atrasando e tudo mais, e a concorrência está pagando em dia. Vai ter que encontrar soluções e soluções rápidas. O que me chama a atenção, CJ, é porque quando a gente tem informações sobre que o Atlético, ele tá, obviamente, se não tivesse os juros, principalmente a dívida, o Atlético estaria ali no 0-0, com relação à questão do faturamento, do lucro, enfim. O Atlético, ele precisa ter um choque. O Atlético, ele trabalha muito mais, ele gasta muito mais do que ele poderia gastar, CJ. E a conta não fecha e em um momento vai estourar. Ou resolve o problema, ou a gente vai perpetuar falando isso aqui. Como aconteceu ao longo da década de 90, a gente falou ao longo dos anos 2000. Não tem outra solução. Ou você aporta, ou você fecha a torneira, CJ. E fechar a torneira, para mim, ela se faz necessária em todos os aspectos para você ter aí um controle de gestão muito maior do que você está tendo. O custo hoje do Atlético é extremamente alto.
é extremamente alto. E o faturamento e, obviamente, a rentabilidade do clube não está conseguindo se manter nesse patamar para a situação ficar equalizada. Então, assim, o Atlético ele precisa tomar uma decisão importante, CJ. Não dá para adiar mais, infelizmente, parece que essas notícias elas estão ficando rotineiras e a gente provavelmente vai falar de mais coisas aqui ao longo da evolução dessa situação do Atlético. O Atlético ele precisa fechar a torneira, CJ. Não tem mais para onde escapar. Ou aporta ou seca. Até não é aportando, nem fechar a torneira, é vou secar falar essa sério com torneira. você, até aportando vai precisar fechar um pouco a torneira, CJ. Não tanto, obviamente, sem o aporte, mas vai precisar também. E foi deixado bem claro pra gente, Gilbert, me corrija se eu estiver mentindo. Os próximos 90 dias vão ser de total estrangulamento na finança do Atlético. Então, assim, Falência, né? clube, Você esquece, empresário, bacana. Seguiremos sendo seu pesadelo, velho. A prioridade é pagar em dia salário Sempre, e né? direito de imagem. Isso é inaceitável que atrase no Atlético. Então já aviso, Paulo Brax, Thiago Maia, Bruno Musi, Rafael Menin, Rubens